Moto Edge 50 Ultra vs Galaxy S24 FE, qual é o melhor? Bom, no vídeo de hoje eu trouxe uma comparação direta entre esses dois celulares, onde eu vou falar das câmeras, da tela, do desempenho e diversas outras coisas. Mas vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Bom, agora começar falando das câmeras desses dois celulares. O Moto Edge 50 Ultra traz um excelente conjunto de câmeras, já que ele vem com câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular de 50 megapixels, câmera telefoto de 64 megapixels e câmera frontal de 50 megapixels. É megapixel que não acaba mais. E ele consegue gravar em até 4K 60 fps com todas as câmeras. Por outro lado, o Galaxy S24 FE vem com câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular de 13 megapixels, câmera telefoto de 8 megapixels e uma câmera frontal de 10 megapixels. Ele consegue gravar em até 8K 30 fps com a câmera traseira e em até 4K 60 fps com a câmera frontal. Com relação às câmeras, os dois são bem equivalentes. Apesar do Edge 50 Ultra ter uma quantidade maior de megapixels, acaba que o S24 FE entrega uma qualidade tão boa quanto ele. Mas no geral, os dois celulares vão entregar uma qualidade simplesmente absurda nas câmeras, tanto para fotos quanto para vídeos. Com relação ao conjunto de câmeras, esses dois celulares são muito bons, mas será que a construção deles também é boa? E para ficar tranquilo que sim, a construção deles é muito boa, já que o Moto Edge 50 Ultra tem traseira de polímero de silicone ou courino, dependendo da versão. E ele traz um perfil, ou seja, lateral do celular todo em alumínio. E ele tem proteção IP68 contra água. Então quer dizer que você consegue mergulhar com o celular sem ter nenhum problema. Já o S24 FE tem traseira construída totalmente em vidro e um perfil também todo em alumínio. E ele traz também a proteção IP68 contra água, que de novo dá para você mergulhar com o celular sem medo. Acaba que com relação à construção, os dois celulares são muito bons, mas o S24 FE ele acaba tendo uma construção mais premium, já que ele é feito de vidro e alumínio. Mas o Edge 50 Ultra não deixa a desejar também. Esses celulares, além deles terem um bom conjunto de câmeras e também serem muito bem construídos, eles também são muito bem atualizados, já que o Moto Edge 50 Ultra vem com o Android 15, ele vai receber até 3 anos de suporte para atualização de sistema e segurança. No caso, ele só tem mais um ano de atualização, até porque o celular foi lançado ano passado, então esse ano já está acabando, então só tem mais um ano que vem de atualização. Já o S24 FE ele vem no Android 14 e traz a interface da Samsung One UI 6.1.1, que não é a mais atualizada que a gente tem, porém também é muito boa. E esse celular ele tem suporte de atualização de sistema e de segurança por 7 anos, ou seja, ele tem mais 5 anos de atualização, já que como o Edge 50 Ultra ele foi lançado ano passado, ele vai ter atualização por menos tempo a partir de agora. Mas acaba que nesse ponto ele se sobressai muito com relação ao Edge 50 Ultra, já que como eu disse, o Edge 50 Ultra só vai ter mais um ano que vem de atualização. Já o S24 FE vai ter mais 5 anos para frente. Mas é claro, de que adianta o celular ser extremamente atualizado e ter uma interface muito boa de se utilizar se ele não tem uma tela boa? Mas pode ficar tranquilo que esse não é o caso desses dois celulares, até porque o Edge 50 Ultra traz uma tela de POLED de 6.7 polegadas com resolução de 1220 por 2712 e traz uma densidade de pixels de 444 ppi, que é extremamente alta. Ppi é basicamente pixel por polegada na tela do celular. A tela do Edge 50 Ultra chega a um pico máximo de brilho de 2600 nits, ou seja, quando você estiver numa situação de luz forte contra a tela do celular, você vai conseguir enxergar bem. E essa tela traz proteção Corning Gorilla Glass Victus, que não é a mais resistente que a gente tem hoje em dia, porém não deixa de ser muito boa. Por outro lado, o S24 FE ele traz a tela de Dynamic AMOLED 2X, que é basicamente a melhor tecnologia com relação ao painel de LEDs que a gente tem disponível hoje em dia nos celulares. Essa tela tem 6.7 polegadas e uma resolução de 1080 por 2340 pixels e uma densidade de pixels de 385 ppi, que também é muito boa, porém não é tão boa quanto a do Edge 50 Ultra. A tela do S24 FE tem um pico máximo de brilho de 1600 nits, que é o mesmo pico de brilho máximo que o Poco X6 tem, por exemplo, que não é um pico tão alto de brilho, porém não deixa de ser muito bom. E a tela do S24 FE tem a proteção Corning Gorilla Glass Victus Plus, ou seja, é um pouco mais resistente que a do Edge 50 Ultra, mas no geral a tela dos dois celulares são muito boas, claro, com uma leve vantagem para o S24 FE. E só lembrando antes da gente continuar que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição o link desses dois celulares com os melhores preços que eu achar. Mas enfim, bora falar da memória deles. O Moto Edge 50 Ultra traz opções de 12 ou 16 GB de memória RAM e 512 ou 1024 GB de memória interna, ou seja, 1 TB. Já o S24 FE ele traz 8 GB de memória RAM e opções de 128, 256 ou 512 GB de memória interna. Com relação à memória, logicamente o Edge 50 Ultra tem uma vantagem, já que ele traz mais memória RAM tanto na versão base dele quanto
também mais memória interna na versão base dele, e pode chegar até 16 GB de memória RAM e 1 TB de memória interna, que é muito difícil a gente ver em celulares hoje em dia. Mas é claro, as opções de memória do S24 FE não deixam de ser boas. Esses dois celulares, eles têm ótimas opções de memória, mas um ponto negativo desses dois celulares é com relação à bateria deles, já que o Moto Edge 50 Ultra traz uma bateria de apenas 4.500 mAh, que é abaixo do padrão hoje em dia, que no caso é 5.000 mAh. Mas para compensar a bateria não tão grande do Edge 50 Ultra, a Motorola envia um carregador extraordinariamente potente na caixa. O Edge 50 Ultra, ele suporta até 125 watts de velocidade de carregamento, e sim, a Motorola manda esse carregador de 125 watts na caixa do celular. Realmente impressionante. E além disso, ele tem suporte para carregamento sem fio de 50 watts e suporte para carregamento reverso de 10 watts. A bateria não é tão grande, porém a capacidade de carregamento dele é extraordinária. Para vocês terem uma ideia, com um carregador de 125 watts, o Edge 50 Ultra faz uma carga de 0 a 100 em apenas 18 minutos. Realmente muito rápido. Por outro lado, o S24 FE traz uma bateria de 4.700 mAh, que também não é muito boa, já que ele está abaixo do padrão de mercado, que, como eu já disse, é de 5.000 mAh. E ele suporta no máximo 25 watts de carregamento. E a Samsung manda um carregador de 25 watts na caixa dele também. E ele suporta até 15 watts de carregamento sem fio. Não é tão bom quanto o Edge 50 Ultra, porém também não é ruim. Mas é claro, com relação ao carregamento, o Edge 50 Ultra acaba ganhando e muito, já que, como eu disse, são 125 watts cabeado e 50 watts sem fio. Mas com relação à bateria, o S24 FE acaba ganhando. Então, meio que eles ficam empatados nesse quesito. Mas é claro, não adianta o celular entregar uma boa tela, um bom conjunto de câmeras, boas opções de memórias e afins, se ele não entrega um ótimo desempenho. Mas de novo, pode ficar tranquilos, até porque esses dois celulares entregam sim um excelente desempenho, já que o Moto Edge 50 Ultra ele traz um processador Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3, que faz por volta de seus 1.523.000 pontos no AnTuTu. Já o S24 FE ele traz um processador Exynos 2400E e faz por volta de seus 1.600.000 pontos no AnTuTu. Os dois celulares são extraordinariamente potentes. É claro, cada um tem suas vantagens e suas desvantagens. O S24 FE, apesar do processador dele entregar mais potência, acaba que o Snapdragon 8S Gen 3 do Edge 50 Ultra ele é um pouco mais bem otimizado para jogos. Mas no geral, os dois celulares são excelentes com relação à potência. Se você comprar um ou outro, você não vai passar raiva nenhuma pelos próximos 5, 6 anos. E como eu já falei em comprar, vamos falar de uma das coisas mais importantes de um celular, que no caso é o seu preço. O Moto Edge 50 Ultra tem um preço hoje que gira em torno dos seus R$3.500 mais ou menos, mas é claro, esse preço varia de acordo com a opção de memória que você pegar dele. Já o S24 FE ele tem um preço que hoje varia dos seus R$2.500 a R$3.200 mais ou menos também, porque ele também tem um preço que varia de acordo com a versão que você pegar. Mas no geral, o Edge 50 Ultra e o S24 FE são celulares bem equivalentes. Claro, cada um vai ter suas vantagens e suas desvantagens. Mas mesmo depois de tudo isso que eu falei, você ainda não se decidiu se vai pegar o celular da Motorola ou o celular da Samsung, assista um desses vídeos, até porque em um eu falo quais são os melhores celulares da Motorola e no outro eu falo quais são os melhores celulares da Samsung. Então, te vejo num desses dois.